Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV. É sempre uma honra poder entrar na sua casa e levar para você a melhor informação, as melhores dicas e sempre o melhor conteúdo. Porque aqui do outro lado, a gente trabalha suado para trazer para você sempre as melhores informações. E hoje é dia de Baby Kids, aquele dia que a gente não aguenta de tanta fofurice na tela e do lado de cá a gente fica cheio de coraçãozinho. Pode rodar a vinheta que hoje é dia especial. Eita, gente, hoje é dia que meu coraçãozinho não se cabe dentro do corpo, porque assim, falar deste universo infantil é sempre uma descoberta. Para nós aqui que criamos as pautas, que pensamos em vocês com todo carinho, mas com certeza para você que está aí do outro lado, porque é um jeito que você tem de descobrir um pouco mais sobre os mistérios que os bebês, as crianças um pouquinho maiores trazem pra gente, porque é um desafio diário, gente, mas é incrível. Quem tá aqui comigo hoje neste primeiro bloco é... eu sou fã dela. Sou fã da Gra, sou fã da equipe da Spazio Piccolini e eu fiz questão que a Gra estivesse aqui com a gente hoje pra gente falar um pouquinho mais de Spazio Piccolini, porque todo mundo me pergunta toda hora como é que funciona, então eu falei assim, gente, vamos fazer mais fácil? Deixa que a Gra conta pra gente como é que tudo funciona lá. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, boa tarde, gente. Coisa boa, né? A gente fica aqui, a gente fica relembrando quando o Matheus chegou lá, novinho, o dia que eu fui embora, porque... essa fase de adaptação que muitas mamães vão vivenciar agora, eu acho que é a mais difícil pra gente, né, Gra? Você acha que esse é um período que, assim, tem a história do desmame, de entra com comida, mas esse vai pra escola e eu fico... Uma separação doída. Quem precisa de mais adaptação, a criança ou a mãe? Em termos de tempo, é a mãe. É a mãe, né? A mãe precisa de um tempo maior, até para confiar nesse lugar que está deixando. Não só essa separação, mas confiar num estranho, né? E a criança é o mais fácil da gente cativar, né? Por isso que roubam com tanta facilidade também. Então, você sabe que você falou isso agora e é um dado muito curioso, né? Tem muita gente que fala assim, mas como é que alguém leva uma criança? Justamente por isso, porque as crianças, elas são dadas, né? Se ela for de boa, assim, se ela for uma criança espontânea, brincalhona, vai embora mesmo, tem que ficar muito atento a isso, né? A criança, ela se dá com mais facilidade, ela não tem receio, não tem medo de consequências, né? E nós temos tudo. E mais um pouco. E mais um pouco, mas é importante. A adaptação, a gente cuidar da mãe, que eu falo que a adaptação é um processo que, no mínimo, a gente pensa em 3 vertentes. A criança, essa acolhida, fazer um novo laço, né? Ter um profissional que esteja disponível para isso, para receber essa criança. Mas a criança é o mais fácil. E depois a outra situação somos nós entendermos como essa criança funciona. Então aquela coisa de choro do que é fome, é mal-estar, é sono, que jeito que a gente vai acudir e acolher essa criança dentro das suas necessidades, que nenhuma é igual, né? A gente vê uma semana para outra em relação à fase de desenvolvimento, elas são muito diferentes. E a terceira vertente é a família. A mãe, né, começa a ser mãe desde o resultado de exame ali de gravidez e esse tempo todo que caminha junto, que amamenta ou que não amamenta, mas tem todos os cuidados, e a mãe com todos os receios aí dessa separação, os perigos, os meios, a volta ao trabalho, acontece tudo muito rápido, mas é tudo muito intenso, então o cuidado com o cuidador é fundamental. É engraçado você falar isso, que é tudo muito rápido e tudo muito intenso, né? Pra quem acompanha a gente aí pelas redes sociais, o Matheus já fez 9 meses, né? Então, assim, ele tá lá desde os 5. Aí falou assim, cara, já passou 4 meses que ele tá lá. Começar a comer alguma coisa, né? Então, a introdução. Nossa!
Nossa, foi uma loucura. E aí, no dia que eu estive lá a primeira vez, a Gra me falou uma coisa muito legal, que eu fui levar o Mateu e eu não quis ficar por lá. Eu optei por não ficar por perto, porque eu achei que eu mais ia atrapalhar do que me ajudar e ajudar o próprio Mateu. Então, eu optei por ir embora. Mas a Gra me falou uma coisa muito legal. Thaís, ela falou, já hoje a gente já vai conseguir observar qual vai ser de nós que ele mais vai se afeiçoar. Então, essa pessoa vai ser a que mais vai estar próxima dele. Esse cuidado que vocês têm é que eu acho que é o grande diferencial para outros espaços. Você me instruiu a ficar tranquila porque ele ia encontrar lá alguém que fosse um colo próximo do meu. Isso me deixou muito tranquila. A gente trabalha com uma personalização no atendimento, né? É um espaço que antecede a ida da criança ou do bebê até a escola, mas que a gente tem que ter um preparo, uma disponibilidade enquanto pessoa, não só como profissional. Então, aquela coisa mesmo. A primeira coisa é a transição de uma casa para outra casa. É isso que a gente quer que a família e a criança sinta. A outra coisa é o profissional que a gente vai buscar é um profissional que tenha vontade, interesse, que goste de dar o colinho. Aquele profissional que fica bravo quando fala assim, não pega no colo que vai acostumar. Fala, mas eu quero pegar. É esse que a gente quer. É esse que a gente quer. A gente quer dar o colo para todo mundo, porque é um momento de muito aconchego no corpo, né? A criança quer esse calor, quer sentir esse braço ali em volta dele, esse alinhamento. Então, a proposta do espaço é que ele seja numa casa que tenha esse colinho para ele. Claro que a criança é chão o tempo todo, é brincadeira o tempo todo, estimulação, mas quando a criança precisa do aconchego, que ela tenha esse aconchego, que legal, né? Cada isso um no seu tempo. Tanto que o Mateu olha pra tia Rei e pra tia Gra, bem, elas são imbatíveis, eu posso estar até por perto, viu, gente? Mas a concorrência é desleal. Ele já faz assim com os bracinhos. Eu falo que a mãe vai se sentindo segura, né? Vai confiando na gente, primeiro pelos relatos diários, que aquilo que você fala, você realmente enxerga no seu filho, né? Nada montado para dizer isso. Segundo, quando você vê a receptividade do seu filho. Então, ele quer estar aí, né? E é importante também, na hora de ir embora, por um lado, ele não querer ir embora, que legal, a escola fica satisfeita, mas ele querer ir com a família, ele sentir saudade, ele se jogar para os braços dos pais. Tem criança que até faz um charminho nessa hora, né? Porque sentir saudade, ter vontade de estar naquela família é muito saudável. Então, a gente trabalha muito com o que é saudável para esse núcleo familiar. Fantástico. Ó, além deste trabalho todo que ela está falando do geral do Espaço Piccolini, ainda tem as particularidades que são as profissionais parceiras que vocês têm, que fazem um trabalho em paralelo, em conjunto e tudo junto e misturado. É inter, é trans, é tudo junto mesmo, muito legal. Né? Então, a gente faz assim, num caminho diferente da escola, né? Nesse diferencial de novo, porque eu estou numa faixa etária que pode esperar um pouquinho para chegar até a escola, se essa for opção, e se isso fizer sentido para a família, porque em Rio Preto nós temos várias opções, né? E cada um busca aquilo que fizer mais sentido para si. Mas as profissionais, elas atuam de que jeito? Dentro da formação do pedagogo, né? Do profissional que atua na educação, a gente vê algumas carências na nossa formação, assim como várias graduações hoje no Brasil, né? E aí, a parte psicomotora, a criança é puramente motor, movimento, né? E a parte da linguagem também. Então, foram duas coisas que nós buscamos prontamente, que é a fisioterapeuta e a fonoaudióloga. Depois, a odontopediatra, a arte-terapeuta, a música e assim por diante, que vem complementar tudo isso para o desenvolvimento da criança. Mas essas profissionais, elas vão até lá, elas têm contato com as crianças, fazem as intervenções. A gente fala que aproveitando a fase de mexer em tudo, a fase de curiosidade, de exploração que esse bebê e essa criança estão, a gente aproveita para fazer os estímulos adequados para cada criança em cada faixa etária. Nós lá, como a gente faz um trabalho muito personalizado e com um grupo muito restrito, né, a nossa capacidade é bem pequenininha mesmo, a gente consegue fazer um plano personalizado para cada um. Que a escola fantástico. Não é fácil isso, não é viável, né, em várias situações, inclusive em termos de legislação. Mas ali a gente consegue, nós trabalhamos com criança a partir de 3 meses. Então, a criança de 3 e 4 meses precisa de uma situação diferente da de 5. Ela da tem de uma 6,
necessidade, a de 5, 6 tem outra necessidade e assim vai Exatamente. indo, né? Às vezes uma semana de diferença entre um e outro traz muita diferença a nível de desenvolvimento da criança, de necessidade, percepção da família e assim por diante. Então, as profissionais, elas manipulam cada criança no grupo, orientam ali junto as cuidadoras e as pedagogas. E aí, neste trabalho, elas vão multiplicando isso ao longo dos dias, para que no retorno dessa profissional, a criança esteja, né, pronta, madura, para dar o próximo passo. E às vezes uma semaninha para outra, uma está começando a engatinhar, outra começando a ficar em pé, outra está começando o primeiro passinho, outra começou a andar, mas não tem equilíbrio, um bom equilíbrio. Então, tudo isso é levado em conta. Cada uma tem o seu momento, tem a sua história familiar, que é importante desde a concepção dessa criança. E aí a gente acompanha tudo isso com bastante personalidade. Ai, gente, é bom demais. Vamos ver algumas fotos que o pessoal da Spazio mandou pra gente, pra conferir como é que funciona todo esse trabalho na prática. Você não tá com minhas fotos ainda no jeito? Então põe meu look na tela, enquanto isso eu mostro pras mamães como pode se vestir com praticidade, com elegância, porque tá aí, ó, fácil, fácil. A Altina, gente, é uma opção muito legal, porque elas têm shorts, elas têm blusas, você pode usar de salto baixo, de salto alto, do jeito que for mais conveniente pra você. E levando em conta que o nosso calor de Rio Preto é quente, vale a pena apostar nesse tipo de look. E hoje eu tô com essa combinação aí muito legal, e a Altina manda para o Brasil inteiro, gente. Entre em contato pelo Instagram delas, @Altina Oficial, que elas vão disparar para o Brasil inteiro para que vocês possam fazer aí as melhores compras. Ô Gra, deixa eu tirar uma dúvida. Quando a gente teve aquela oportunidade da reunião lá dos pais, de todo o grupo que faz parte hoje da Spazio com a Fono, aquele trabalho, para mim, eu saí de lá encantada, porque tudo aquilo que a gente percebe de evolução no bebê, a gente conseguiu perceber na fala da Fono ali e como melhorar, porque muitas vezes a gente faz no automático as coisas. Ela colocou em questionamento lá pra gente a história da negatividade, né? Que muitas vezes é assim, não faz isso, não sobe aí. O quanto de nãos que a gente fala que podem ser substituídos por outras palavras. Isso eu achei incrível. São pequenas dicas, né? Na verdade, o que a gente faz? Dentro da proposta, nós orientamos que a família, né, se vincule com o trabalho do espaço mensalmente. Uma vez por mês, a família tem que estar presente no espaço. A gente faz uma reunião mensal, que a gente chama de encontro, porque ninguém vai lá dar uma palestra, né? Nós estamos no momento de troca. Então, uma vez por mês, nós levamos um profissional, destes profissionais que têm contato com aquelas crianças, e essa profissional vai colocar para as famílias, baseada nos últimos fatos científicos, as últimas pesquisas e assim por diante, mas levando muito em consideração o bebê real que está ali no tete-a-tete com ela e com Exatamente. vocês. Então, olha, essa profissional conhece a história de cada família, a gente tem esse feeling com a profissional, ela vai lá, ela faz a avaliação da criança, ela estimula a criança, orienta as pedagogas e as cuidadoras o que elas devem fazer com cada criança, o que para essa é bacana, para aquela ainda não, essa aqui nunca e assim por diante. E aí, ao longo da semana, a pedagoga vai criando situações lúdicas e interessantes para que aquele objetivo seja atingido. A reunião com os pais, por exemplo, você participou agora dessa com a Fono. Então, ela vai até lá, traz os dados para vocês, orienta, nesta fase, aquelas crianças que ela acompanha, que as crianças estão, o que é mais adequado, o que é mais significativo e traz um pouco de acalento para a família, porque também essa fase é uma fase de muitos palpites. Todo mundo tem uma boa receita para passar, né? E como? E o que aconteceu com a vizinha não é igual ao que aconteceu com você. O horário de dormir numa casa, o horário de dormir na outra casa é outra e assim por diante. Então, esse profissional, ele faz isso. Ele traz uma orientação palpável, que dá sentido para aquelas famílias, porque ela está relatando o que acontece com aquele grupo de crianças. Perfeito. Ao mesmo tempo, a gente atinge também uma questão entre as famílias, como se fosse uma terapia em conjunto. Porque um ali se apoia no outro, contando a se história espelha que no viveu, outro. isso é muito legal. Então isso traz um pouco de tranquilidade, porque às vezes você fala parece que meu filho, a minha casa é algo de outro mundo. Não é possível que nas outras casas, só ele né? faz isso. Porque a gente vê a foto do outro, é sempre bonita, né? E fala, não é possível, é só na minha casa, que não dorme, que não come, assim por diante. E ali você começa a trocar figurinha entre os iguais. Então ela serve como momento de informação,
educação, de formação e de terapia mesmo, de acolhimento entre as famílias, uma com a outra mesmo, né? Muito lindo. Passa rapidinho as fotos pra gente então, Jair, só pra gente ficar com água na boca de tanta fofurice que essa molecada enche a gente de emoção. Ah, esse é um trabalho com a Físio. Que legal, né? E cada criança eles vão estimulando, mesmo que bebês mais novos, eles fazem as atividades. Isso é muito legal, gente. Desde 3 meses a criança está trabalhando no chão. Ai, gostoso. E a carinha deles, ó, esse é o encontro, esse é um né? dos encontros, é. Ó, papai Rô sentado ali no cantinho. Ai, gostoso, meu Deus. Ó, Mateus! Ó, gente, o tamanho que ele tá, meu gostoso. E o Antônio? O Antônio, então, já tá moço. Daqui a pouco tá pedindo carro emprestado pra Cacá. Nossa, o Antônio tá quase o tamanho da Cacá. Pois é. Cacá, um beijo pra você, viu? Saudade, você vai voltar logo, né, bandida? Olha lá, várias situações em que a gente percebe a presença do profissional acompanhando a criança. E aí é o odontopediatra, né? A odonto, que nem no currículo da escola, ela tem um papel da higiene, até dentro de natureza, de ciência, assim por diante. Aí não é só pela escovação, é cuidando da saúde bucal, porque eles estão numa fase que tudo é na boca, tudo né? É na a mão boca, no chão, brinquedo na boca, às vezes a boca no chão. Então ela avaliar realmente a saúde de cada criança. Ah, eu sou uma apaixonada pelo Espaço Piccolini, é por isso que eu faço questão mesmo de compartilhar com vocês essa história, essa trajetória. E quando eu fiz a opção por colocar o Mateus lá, foi levando em consideração todos esses aspectos que a Gra falou aqui, de conforto, de acalento, de aconchego, porque eu tenho a sensação que eu estou deixando ele na casa da tia Gra. Não estou deixando numa escola, está na casa da tia Gra, da casa da tia Clícia, e que lá ele vai curtir a tarde toda. É de mãe para mãe. De mãe para mãe. Mesmo. Obrigada, meu amor, obrigada. Agradeço. Mesmo, ó, tá em matrícula aberta aí, vagas pouquíssimas, né? São pouquinhas. A gente pega um pouquinho por mês até todo mundo tá adaptado. Até todo mundo tá adaptado. Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato com as meninas lá na Espásio, que eu tenho certeza que elas vão te catar no colo, assim como vão catar no seu colo o seu bebê, sua filhota, tá bom? Eu vou pra uma pausa ligeirinha, depois do intervalo tem matéria especial. Não sai daí que eu já volto. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping.
Estamos de volta, eu falei pra vocês que era bem ligeirinho e eu fico tão feliz quando a gente pode compartilhar com vocês histórias boas e positivas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Essa é a matéria que você vai assistir a partir de agora. Eu tive a oportunidade de entrevistar com exclusividade a doutora Lívia Penteado. Ela que é uma especialista em diversos assuntos, é uma psiquiatra renomada e ela traz pra gente alguns dados muito importantes sobre o uso da vitamina D. É isso que você confere a partir de agora. Pode rodar a matéria. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de encontrar com pessoas que podem contribuir com a minha vida, com a sua vida, fazer com que a gente olhe para o mundo de um outro jeito. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Lívia Penteado, ela que é psiquiatra. E o dia que eu conheci essa pessoa, o dia que eu conheci essa mulher falando, gente, ela falava de um jeito sobre a vitamina D, da importância. Eu falei, gente, nós temos que fazer as pessoas saberem disso. E aí a gente se ajeitou, correu com as agendas e a doutora Lívia está aqui hoje. Eu estou muito feliz de recebê-la no nosso estúdio para poder falar de um assunto que, ao mesmo tempo, é simples e pode mudar tanta coisa. Sim. Vamos primeiro tirar do o que é a vitamina D, como a gente faz para ter isso no corpo, como a gente faz para endireitar isso tudo e para todo mundo ficar mais esperto com isso. Então, assim, a vitamina D, ela teve essa denominação de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio, ela é semelhante ao hormônio. Então, a fonte que vem da dieta é muito pequena. Dificilmente só comendo peixe ou se alimentando a gente consegue suprir as necessidades. Tá. Então, nós precisamos tomar sol. E para que os precursores da vitamina D que estão na nossa pele, estão no nível profundo da pele, não sai com o banho, ao contrário do que algumas pessoas acham, que ela seja metabolizada, né? Então existe um precursor do colesterol na nossa pele, com a ação do raio solar do UVB, Tá. né? Que ocorre principalmente, ao contrário do que se diz na da preocupação das pessoas com medo de câncer de pele, não pode tomar sol das 11 à 1. Esse é o horário melhor. Para a absorção da vitamina D. É o sol a pino, perpendicular na pele, a radiação UVB, que vai fazer a ativação desse precursor do colesterol para que isso transforme na vitamina D. Gente, vocês pararam para entender agora? Vamos lá, vamos recapitular, né? Então, assim, antes a gente não podia tomar sol, mas não é para você ir lá e ficar esturricado no sol, parecendo um jacaré na beira do lago, não, gente. É para fazer o processo para poder ter a vitamina D no organismo. Vitamina que a gente já entendeu que é o hormônio. Sim, sim, sim. E aí, como a gente faz para as pessoas entenderem isso, essa dinâmica, né, doutora? E por que é tão importante essa vitamina no nosso organismo? Então, ela é muito importante porque, sendo um hormônio, ela age no corpo todo. Antigamente, a preocupação da medicina com a vitamina D era só o raquitismo, né? Então, a vitamina D é ligada ao metabolismo ósseo. Porque, né, existiam as crianças que tinham deformidade óssea, né? Aquela perninha torta. Os adultos também poderiam ter isso por conta da deficiência da vitamina D. Então, repondo, tratava-se isso. Porém, nos últimos 20 anos, a gente teve muito mais produção científica, fomos aprendendo mais sobre a vitamina D, e sendo um hormônio, ela não age só no sistema ósseo, ela age no corpo todo. Perfeito. No desenvolvimento neurológico, nas células do sistema imunológico, né? Então, a gente precisa dela para todas as nossas funções, né? E você hoje trabalha em parceria com uma pessoa muito renomada nessa área. Conta pra gente essa parte. Sim, então isso foi uma grande sorte, coisa de Deus mesmo, assim. Que linda. Eu fui no congresso, né, eu fui no congresso em São Paulo, e aí eu conheci o trabalho do Dr. Cícero Coimbra, que ele na verdade, ele criou um tratamento e os pacientes tão beneficiados por isso é que passaram a divulgar por ele. Ele não faz nenhum tipo de divulgação. Olha só que incrível. E os pacientes no boca a boca querem ajudar as outras pessoas e divulgar o tratamento dele, que é o protocolo Coimbra, com doses elevadas de vitamina D, né? Porque essa é outra dúvida também. Tá, Sim. então tudo bem. Às vezes eu não vou ter o tempo para tomar o sol, para fazer... Tá, então vamos tomar a vitamina D, que a gente consegue comprar na farmácia e tudo mais. Sim. Quanto tomar, né? Aí as pediatras hoje indicam lá uma gotinha de vitamina D. Sim. Isso aqui, mas nem explicam direito por que a gente está fazendo uso disso, né? Como é que funciona todo esse universo? E essa superdosagem, como é que entra na vida da gente? Então, são dois assuntos diferentes. Um é a vitamina D que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de níveis adequados de vitamina D, né? Que hoje em dia nos laboratórios vai de mínimo 30, de 30 para baixo já é uma insuficiência, uma deficiência grave. E iria de 30 a 100, de 30 a 100, às vezes de 30 a 60, isso aí tá tendo algumas mudanças. Mas o importante é que fique alta, né? Entendi, então ao redor de fique 50, baixa. que não fique baixa, né? Então, normalmente, se nós tomarmos sol, como eu expliquei para vocês, com a radiação UVB 10, 15, 20 minutinhos, dependendo se você é morena ou branquinha,
um pouco já é suficiente para produzir 10 a 20 mil unidades. Perfeito. Então, isso é o que é necessário a gente tomar. Entendi. Embora muitos médicos recomendam doses menores por segurança e tudo, mas não há um risco de intoxicação. Se você fizer um uso correto nessa dosagem, e também não tem problema tomar só e fazer a reposição. Entendi. Não vai estar em excesso, né? Não vai estar em excesso, Aliás, não tem pode problema. até estar um pouquinho mais alto. O problema é estar baixo, não pode estar baixo. Exatamente. Se estiver um pouquinho mais alto, não tem problema nenhum. Mas estar baixo é um grande problema. Entendi. Existe um subgrupo de pessoas que apresentam doenças imunológicas, né? Onde o seu sistema de defesa do corpo, que deveria estar te protegendo, ele passa a te atacar, né? Eu falo que é como se fosse a polícia da cidade que está circulando e a polícia precisa da vitamina D para reconhecer quem é cidadão e quem é bandido. Entendi. Na falta da vitamina D, que seria como um GPS dela, ela faz confusão. Entendi. Então ela cai sua imunidade, você não reconhece direito o que uma célula cancerosa que está nascendo, ou uma bactéria. Então você fica mais suscetível a infecções virais, a infecções bacterianas, você fica mais suscetível ao câncer, e ao mesmo tempo ela começa a te atacar. O seu sistema, a sua defesa começa a te atacar e você desencadeia. Dependendo da célula que foi atacada, é uma doença. Então, se atacar as juntas, é artrite reumatoide. Se atacar os rins, a pele, é o lúpus. Se atacar o cérebro, pode ser uma esclerose múltipla no adulto, numa criança, o autismo, a esquizofrenia, né? Todas as doenças com componente autoimune. Entendi. Multifatoriais, claro, mas com componente autoimune. Entendi. E aí a vitamina D ajuda? A vitamina D em doses fisiológicas, só tomando sol e repondo 10 mil como para todo mundo, para essas pessoas não é suficiente. Por quê? Entendi. Elas têm uma resistência. Para elas, o que para todo mundo é suficiente, para elas não é. Entendi. Entendeu? Precisa de algo a mais. Eu diria que é assim, imagina se você vai pegar um quilo de eu dou exemplo para os pacientes, né? Você vai dar 1 quilo de arroz cru para transformar em 1 quilo de arroz cozido. Se a pessoa que vai cozinhar é jovem, é experiente e já está acostumada, ela vai ter 100% de aproveitamento. 1 quilo vira 1 quilo. Se ela não sabe cozinhar, vai queimar uma parte, derrubar uma parte para fora da panela, 1 quilo vira meio quilo de arroz cozido. Então você precisa dar o quê? O dobro. Perfeito. Então, dependendo do nível de resistência que a pessoa tem, ela pode precisar de diferentes níveis. Entendi. Para as mamães que estão em casa, né, para as gestantes, enfim, para os bebês, as doenças alérgicas da pele, atopias graves, que a criança fica inteira descamando, com crostas terríveis, né? Tem uma série muito, de doenças coisas que acontecem graves, com bebês. muito. Com o tratamento de vitamina D em doses elevadas, suficiente para a resistência daquela criança, isso é eliminado. Isso é eliminado. Psoríase, vitiligo, são doenças autoimunes, sim. Gente, olha isso, que fantástico. Quando eu conheci o trabalho da doutora, que eu a vi falando num evento que eu estava, eu falei, a gente precisa compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes a solução está mais fácil do que você imagina. Né? Tá na natureza, né? Tá na natureza. Tá na natureza, tratamento barato. Né? Mas assim, é importante dizer que esse protocolo de altas doses, ele não é aleatório, né? Assim, vou tomar um monte, então vou importar. Vou sair agora comprando um monte de vitamina D. Oi, gente. Se a pessoa fizer por conta, ela vai sofrer uma intoxicação, que é o quê? Um excesso de cálcio no sangue e nos rins. Então, é necessário o acompanhamento médico, uma avaliação, indicação, ver se aquele diagnóstico da pessoa tem de fato um componente autoimune, né? Porque também não serve para ser qualquer coisa, né? Tem mas o legal é a gente saber que existe essa possibilidade. Ninguém aqui tá falando pra você sair daí do sofá agora, correr pra farmácia, comprar quilos de vitamina D, viu, gente? Oi! E nem pra ficar no sol a semana inteira esturricando meio-dia. Não é isso. Colocar a gente em contato com uma informação que antes estava mais restrita, porque é o que você falou, o doutor não está divulgando isso, são os próprios pacientes que estão colocando isso a conhecimento da população. E o dia que eu te ouvi falando, eu falei, a gente precisa compartilhar dessa informação, porque às vezes tem uma mãe, um pai que está lá com a criança sofrendo com uma alergia no corpo. E tem possibilidade de uma cura mais simples do que o que a gente imagina, né? Sim, e assim, não há esse tratamento, né?
Ele não briga nem um pouco Com nenhum outro com nenhum outro tratamento tratamento que a pessoa estiver Isso é que é legal. fazendo. Aham. Você pode estar fazendo uma quimioterapia para um câncer, você precisa repor vitamina D, você pode estar tratando com o seu médico de qualquer doença autoimune, você pode continuar tomando suas medicações. O que ocorre é que conforme o quadro clínico vai melhorando, naturalmente, seja o médico que está fazendo o acompanhamento da vitamina D, seja quem está acompanhando, naturalmente vai adequando as doses do remédio, né? E vai percebendo essa mudança do organismo, né? Sim. Que eu acho que deve ser uma mudança gritante. Hipertensão, um monte de doença. Olha só. Por isso que, e quanto mais morena a pessoa, mais é difícil para ela absorver, né? Olha só, não sabia E disso. é interessante também que hoje em dia, naturalmente que eu solicito a dosagem para 100% dos pacientes, e mesmo quem trabalha em fazenda tem deficiência, porque trabalha com aquelas camisetas, com chapéu, protetor. Então, por exemplo, férias agora, né? Aproveita para tomar um banho de vitamina D, né? Vai levar as crianças pra praia, não vai, como você falou, não precisa queimar a pele, mas assim, deixa lá uns 10, 15 minutinhos, deixa dar uma bronzeada sem protetor, protege só o rostinho, no sol das 11 a 1, sem medo, e depois você protege a criança. É porque vai ficar brincando, vai ficar mais tempo pouquinho. exposto ao sol, Sim, né? a pele vai Mas ficando esse primeiro resistente. contato deixa a coisa livre, né? Uns 15 minutinhos no sol a pino, uma vez por dia, tá bom. Fantástico. E tem uma coisa que eu tava lendo aqui no material que eu recebi, que é turbine o cérebro com vitamina D. Eu achei fantástico isso, que é pra dar um up aí na história da gente. É que, na verdade, assim, hoje em dia, nós estamos muito deficientes de tudo, né? Nossa alimentação é pobre, nosso estilo de vida. A minha irmã... A gente tá tão refém de algumas coisas que a hora que a gente vê, a gente tá pobre de um monte de coisa. A minha irmã, ela começou a procurar a escolinha pro meu sobrinho, e aí ela veio falar daí que eu percebi, né? Falou, não, a gente sai pra trabalhar de manhã, volta à tarde, deixa a criança na escolinha, as escolinhas não põem criança pra tomar sol. Hospital não tira ninguém da UTI pra tomar sol. Picolini toma sol todo dia, viu, Toma, gente? olha que Toma beleza. sol todo dia no espaço de Picolini. Super. O Matheus tem até a marca do shortinho dele, assim, Então, ó, de ficar brincando lá. fantástico, né? Tem que tomar sol, tem que estar exposto ao ambiente. Eu sou muito a favor daquela propaganda do Homo, se sujar faz bem. Então brincar na rua, brincar no sol, faz toda a diferença. A gente teve esse tipo de infância, as crianças hoje já não têm mais tanto acesso assim. A gente não, cabe nós, pais, promover isso para as crianças, né? Sem dúvida. Porque o exemplo vem da gente, não tem jeito, né? Doutora, eu amei te conhecer. Você volta mais vezes aqui, promete? Quantas você quiser. Eba! Primeiro que ela é linda, tem um sorriso incrível e traz pra gente essa segurança de que assim, olha, tomar sol pode, com os devidos cuidados, claro. Ninguém tá falando para virar ratazana de sol lá, mas é pra gente tomar o sol indicado, sim, para que a gente possa ter melhor essa absorção de vitamina D, para que a gente possa ter mais qualidade de vida e mais saúde. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição, viu? Pelo convite. Viu que bacana, gente? É isso aí, ó. Descobrindo as coisas corretas e colocando isso em prática, a gente tem muito mais qualidade de vida e saúde. Obrigada mesmo, doutora Lívia Penteado, por ter quebrado a tua agenda aí e vindo conversar com a gente nesse finzinho de ano. Vocês viram que a gente até estava com o cenário antigo ainda, mas foi incrivelmente maravilhoso te conhecer. Um beijo grande. Eu vou me despedindo dizendo até logo, porque amanhã é sexta-feira e a gente vai estar juntinho aqui. Amanhã, gente, Paula Alonso vai estar ao vivo fazendo artesanato aqui com a gente e tem matéria surpresa. Então te espero amanhã para mais Estúdio Inter. Um beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.